Bora continuar essa review? Então, bora. Unidade 8, guys, página 140. Vou compartilhar com vocês, espera aí. Então, na 140 tem should e shouldn't, no caso, first conditional e possessive pronouns. Muito bem. Eu não lembro se eu dei uma review para vocês disso ainda e tudo certo, mas enfim. Guys, como é que vai fazer? A gente vai ver a primeira parte de should, igual a gente fez no outro vídeo. Vai fazer atividade do workbook, ok? Se eu passar todos de uma vez, talvez confunda a cabeça de vocês aí. Então, vamos fazer aos poucos. Então, parte 8A, should e shouldn't. Então, a gente tem o should e shouldn't para falar de advice. Advice, vamos lembrar o que é. Advice é um conselho, algo que você faria no lugar da pessoa ou que você faria o que é certo. Porque às vezes a pessoa tá com umas ideias meio erradas, né? Aí você precisa falar, põe a mão na consciência, né? Should e shouldn't são os mesmos para todas as pessoas. E, normalmente, quando a gente vai expressar a nossa opinião, tipo, no seu lugar, eu acho que eu faria tal coisa. Nós usamos o think. Então, I think you should ou I don't think you should, ok? Quando nós vamos nos expressar. Também tem a questão do ought to, que eles são iguais, na mesma ideia de dar uma dica. Porém, a única coisa é que o ought to, a gente não pode fazer o contraste dele na negativa. Então, a gente tem que falar ought not to. Então, you ought to wear a suit, you ought not to work so hard. Mas a ideia do should, shouldn't, ought to, you ought not to, é para dar um conselho, ok? Vamos fazer a parte do workbook. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Espero que dê certo. Just a second. Muito bem, então aqui a gente tem a page 50 da unidade 8A. Toda essa página é de conselho. Então, o que nós vamos focar é na parte A e na parte B, tá? A C fica a critério de vocês, mas agora nós vamos fazer só a A e a B, certo? Então, vamos lá. A ideia é que vocês olhem essas imagens e completem a parte A. Match the sentences with the pictures. Então, aqui vocês precisam completar. Ligar, por exemplo, tentem não completar primeiro. Tentem ler a frase e ligar com a imagem. Depois você vai ver se a pessoa deve ou não deve fazer aquilo, tá? Então, pausem o vídeo e completem só a parte A. Go! Muito bem, vamos corrigir? A parte A fala assim, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, fica mais fácil para vocês. Number 2, letter F. She should wear a coat. Number 3, letter E. You shouldn't eat so much salt. Ou seja, você não deveria ingerir tanto sal assim. 4, letter A. He shouldn't drive to work. Ele não deveria dirigir porque, olha o trânsito. Ele podia pegar um ônibus ou ele podia ir a pé, enfim. Nessa situação. Number 5, letter C. You should get some glasses. Porque ele não consegue ler. É o menu isso aqui, né? Acho que eu não consigo dar mais um. É um menu. Ela não consegue enxergar, na verdade. Então, ele fala, você deveria comprar uns óculos aí, mandar fazer um óculos para você. E number 6, letter D, obviamente. She shouldn't carry heavy bags. Ou seja, ela não deveria carregar tantas sacolas pesadas assim. Provavelmente ela está grávida ou ela pode ser apenas uma obesa cansada, né? Aliás, quem não tá cansado hoje em dia? Vamos falar a verdade. Muito bem. Letter B, a gente tem aí, complete the advice with should or shouldn't. Aqui a diferença desse exercício é que vocês vão usar o should e o shouldn't, mas um dos verbos dessa coluna, então, dessa linha. Então, a gente tem call, drink, give, go, see e tell, tá? Então, assim, pausem o vídeo, vejam se a pessoa deve fazer ou não aquilo, should ou shouldn't, e colocar um dos verbos da tabela, da linha aí. Go! Muito bem, let's correct. Eita, peraí. Aí. Number 2, you shouldn't
You shouldn't drink coffee all day. Vai falar eat, nada a ver. You shouldn't drink coffee all day. 4. You should go to bed earlier. 3. 4. You should see a doctor immediately. 5. You should tell her how you feel. You shouldn't give them any sweets. Ou seja, doce, tá? Nesse caso. E number 7. You should call her and invite her to dinner. Ok? Muito bem. Gente, quem quiser fazer o C, eu vou explicar, mas não é necessário. A letter C, você precisa ligar o problema, você precisa ler o problema de cada um e ligar com essas dicas aqui da parte B. Então, talvez faça mais sentido quando vocês fizerem o C. Não é necessário. Faz se quiser, ok? Muito bem. Então, voltando lá para o livro, a gente tem agora a parte do 8B, que é a parte do first conditional. Vou compartilhar com vocês aqui. Peraí. First conditional. Quais são os usos do first conditional? Eu vou me deixar aqui um pontinho. Bom, não, já sei o que eu vou fazer. Vou só dar um zoom aqui. Isso. Que a gente consegue baixar aqui. Vocês conseguem me ver aqui no cantinho e eu ver a tela de vocês. Então, first conditional, a gente precisa primeiro entender como que se monta um first conditional. Se a gente olhar todas as frases que estão com if, elas estão seguidas do verbo no infinitivo e no presente. Pode ser negativa, mas está no presente. Então, a gente passa a entender que o if é com o present simple. Ok? Muito bem. E o outro lado da frase, ou o resto da frase, vem o will e o verbo no infinitivo. Ou won't e o verbo no infinitivo. Então, aqui a gente tem won't believe, will do, won't be, ok? No caso aqui, a gente tem outras coisas. Mas é um modal verb e o get, no caso, tá? Vamos entender. If plus present to talk about a situation, a possible situation. E o will e o won't para falar da consequência. Então, se eu não gravar uma aula agora, amanhã os alunos não terão vídeo. Se os alunos não, aí já é futuro. Deixa eu pensar. Eu não gravar agora, os alunos não vão ter vídeo. Se eu gravar agora, os alunos terão vídeo amanhã. Ou, no caso, hoje, que eu tô gravando na sexta-noite. Se eu não me alimentar, eu vou ficar com fome. Então, coisas que são possíveis de acontecer agora, que tenha consequência no futuro, tá? Aí foi o que eu falei para vocês. O if, ele pode ser tanto no começo quanto no final da frase, mas ele sempre seguido de present simple. Se ele vem no começo, a gente coloca uma vírgula para dividir as duas frases. Então, olha a vírgula aqui. Aqui, vírgula aqui, vírgula aqui, aqui e aqui, tá? Se ela vem depois, não precisa de vírgula. Essa pergunta aqui, ó, what will you do if he doesn't call you? Então, não tem vírgula, tá? E aí vem essa parte aqui do can. Eu vou até colocar de outra cor. Ai, meu Deus, eu vou até colocar de outra cor. Gente, mas o meu mouse tá difícil hoje. Aí, eu vou até colocar de outra cor, porque o can não é o will, obviamente. Mas ele também pode funcionar porque ele é o modal verb. Então, aqui a gente tem o imperativo, que nós já estudamos, e o can com o infinitivo, que também pode funcionar no lugar do will com o infinitivo, tá? E a ideia é que, guys, nós estamos falando de uma condicional. Vai acontecer? Não. Como a gente tinha visto, é uma possível situação, tá? Sempre lembrando isso. If com presente e o will ou won't com o infinitivo. Vamos compartilhar a tela e fazer exercício? Deixa eu achar o exercício primeiro aqui no workbook. Nós estamos na página... Peraí que eu já falo para vocês. Peraí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui.
Okay, guys. So, in here, page 52. Deixa eu só ter certeza que eu compartilhei, porque esses dias eu gravei um vídeo. Aí, tá certo. E eu não tava compartilhando. Enfim, a gente vai fazer a parte A e parte B, tá? Então vamos lá. Parte A fala assim, ó. Match the sentences halves, ou seja, ligue as metadinhas aí. Como que vocês vão fazer? Leiam todas as frases para poder entender e aí vocês liguem o que for number com a letter, ok? Go. Let's correct. Então vamos lá. If you lose something, you will find it in the last place you look. Ok. Obviamente. If you arrive early at a party, everyone else will be late. De acordo com Murphy, ok? Murphy's Law. If you make an appointment with the doctor, you will feel better before you see him. Verdade, né? Que droga, toda vez é assim. If you don't do your homework, your teacher will ask you for it. É. If you buy a new carpet, you will drop something on it the first day. Nossa, mas é muito zica. If you get into a hot bath, the phone will ring. Okay? So, these are some examples from Murphy's Law. Really good. Now, part B fala assim. Circle the correct form. Guys, aqui realmente é preciso vocês lembrarem que if é sempre com present simple e quando não é if, é o will, que é com o infinitivo do verbo. Então, pausem o vídeo e escolham a opção correta. Go. Let's correct. Então, bora. A gente tem aí. If you see an accident, call the police. They won't get lost if they use their sat-nav. Sat-nav é GPS, tá? We won't get to the cinema in time if we don't leave now. Ok? Just a second. 2 segundinhos, peraí. If you don't take an umbrella, it will definitely rain. É sempre assim. If my phone doesn't work here, can I use yours? Kathy will be disappointed if she doesn't get the job. If there isn't too much traffic when we leave, it won't take long to get there. So these are the answers for the exercise, ok? Guys, é aquilo. Se vocês quiserem fazer esse exercício ou o resto, tudo certo, fica a critério de vocês, tá bom? Mas o que vocês vão precisar mandar foto são esses 2 exercícios aqui. Voltando para a parte da gramática, nós ainda estamos na mesma página que eu não lembro. Page 140. Claro, com certeza. Parte HC, ok? Lembrando que no primeiro vídeo tem o link da revisão da unidade 9. Então, vocês podem assistir, vocês podem fazer os exercícios do workbook, tá bom? E revisem aí, guys. Não deixem de ver aquele vídeo que já tá prontinho. Então, aqui na parte HC, a gente tem o possessive pronouns. O que são os possessive pronouns? A gente usa os possessive pronouns para falar de posse, obviamente. O teacher, mas a gente já tinha os possessive adjectives. Sim. Porém, os possessive pronouns, como que eles vão funcionar? Eles vão funcionar da forma de substituir esqueci a palavra. Substituir o substantivo. Então, por exemplo, se você fala... Ai, gente, toda vez eu erro aqui. This is my seat. Você pode falar, it's mine, numa conversa. Eu me recordo que eu dei o exemplo de alguma caneta, de algum lápis. Que se eu perguntar para todo mundo, essa caneta, na nossa sala, essa caneta é sua? Essa caneta é sua? Essa caneta é sua? Essa caneta é sua? Ou todo mundo falar, essa caneta não é minha, essa caneta não é minha, essa caneta não é minha. Que chato. É sua. De quem é essa caneta? É sua? É sua? Eu não repeti a palavra caneta, mas com a minha pergunta anterior, a gente já entende que nós estamos falando da caneta. A mesma coisa no English. Só que aí, ao invés de nós usarmos os possessive adjectives, nós vamos usar os possessive pronouns, que no caso são esses aqui.
mine, yours, his, her, its, ours e theirs, tá? Então, a gente tem esses exemplos aqui. Deixa eu ver se eu tô compartilhando o som pra gente poder ouvir. Tô. Então, a gente vai ouvir só pra gente poder entender de uma forma melhor. 4.12. Whose coat is it? It's my coat. It's mine. Whose jacket is it? It's your jacket. It's yours. Whose phone is it? It's his phone. It's his. Whose bag is it? It's her bag. It's hers. Whose dog is it? It's our dog. It's ours. Whose house is it? It's their house. It's theirs. Então, aí a gente nota que é para evitar a repetição, tá? E quando nós estamos usando os possessive pronouns, nós não usamos eles com um substantivo. A gente só usa eles apenas, ok? Vamos lá para o workbook? Eu vou pausar aqui para poder jogar para o workbook. O workbook eu vou mostrar qual é a página. A página é 54 do workbook. Então, nós temos aqui, deixa eu confirmar isso. Nós temos aqui a parte A e a parte B. Na A, vocês precisam completar as perguntas. Então, assim, vocês entendem que os possessive adjectives estão aqui, eles são muito parecidos. Com as respostas, vocês conseguem montar as perguntas usando whose e vocês conseguem usar o possessive pronoun. Então, pausem aí e façam esse exercise. Please, go. Let's correct. Então, lembrem sempre que... claro que eu esqueci de explicar isso antes de falar o go, mas tudo certo. Quando for uma coisa só, você vai fazer is that, a pergunta. Então, whose is that. Agora, quando for plural, você sabe se vai usar they ou não, você vai falar whose, objeto, are those. Ok? Então, vamos. Number 2. Whose books are those? They are your books. Your books, substituído por yours. 3. Whose laptop is that? It's his laptop. It's his. Whose keys are those? They are her keys. They are hers. Whose car is that? It's our car. It's ours. Whose coats are those? They are your coats. They are yours. Whose house is that? It's their house. It's theirs. Ok? E aí a gente tem a parte C. Opa, peraí. Parte B, aliás. Na parte B, vocês precisam ler os diálogos. E aí vocês vão optar por possessive adjective ou possessive pronoun. Então, leiam aí, olhem no Student's Book as duas tabelas e completem aí esse exercício, ok? Então, go. Let's correct. Eu não consigo dar zoom? Não. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui. Que aí a gente consegue dar um zoom melhor para vocês também poderem enxergar, né? Importante aí. Então, bora. Ok. Whose coats are these? Are these yours? No, they are ours. Thank you. Então, a gente tem essa situação aí. Ok? De quem é esses casacos? São de vocês? Aí eu falei, não, mas eles são nossos. A gente só falou casaco uma vez, mas a gente entende que toda a situação gira em torno do casaco. Por isso que é importante usar o possessive pronoun, tá? Number 3. Is that your boyfriend's car? It looks like his. Parece que é o dele. No, it isn't. His car is bigger than that. A coisa boa do his é que eles são iguais. Então, independe aí. Só que vocês têm que lembrar que toda vez que tem um substantivo ou noun, é o possessive adjective. Quando não tem substantivo, é o possessive pronoun. 4.
Whose cat is that? It isn't ours. Não é nosso. I've seen it in the neighbor's garden. I think it's theirs. Então, de quem que é esse gato? Não é nosso. Ah, deve ser dos vizinhos. O gato dos vizinhos. 5. Is that a new phone? Your old one was black. Ou seja, o old one é o substantivo aqui. Então, é your, não é yours, tá? No, it's my sister's. Mine is broken, so I'm borrowing hers. O seu telefone velho, ou aquele velho, era preto. Aí ela fala, não, é da minha irmã. O meu quebrou, então peguei emprestado dela, ou dela, tá? Muito bem. Então, guys, esses são os exercícios, tanto da unidade C, tanto da unidade 7, da 8 e da 9. Da 9 a gente não vai corrigir, mas a gente pode fazer o esquema do seguinte. Pausem esse vídeo, assistam o vídeo de explicação, ok? E voltem para esse vídeo aqui, porque nesse vídeo eu vou colocar os exemplos, os exercícios da unidade 9 do workbook, para que vocês não fiquem sem fazer. Fiquei pensando aqui, falei, não é justo com eles, tá? Então, pausem esse vídeo, vão na descrição, procurem revisão unidade 9, review unit 9, assistam o vídeo a partir da explicação da gramática e voltem para cá. Go! Se você já viu a unidade 9, revisão, ótimo. Pode abrir o livro, o seu workbook na page 56. Vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês vejam também. Então, a parte que eu acho que mais precisa ser revista aqui, revisada, é a parte do conditional, que nós aprendemos o second conditional aí, que é essa parte number 1. If plus past, would e infinity, tá? Então, por que é essa parte mais importante? Porque o present perfect nós já fizemos milhares de exercícios, tá? E como eu já explico naquele vídeo, eu acho que tá tudo certo com vocês. Caso vocês tenham alguma dificuldade, me avisem. A gente vai fazer a parte A e a parte B. Então, a parte A fala assim: match the beginnings and the endings. Então, vocês vão ligar metade com metade. Pausem o vídeo, leiam todos os numbers 1 to 6 e todas as letras. E juntem aí. Go! Muito bem. Então, aqui vocês têm: my parents would buy a bigger house if they had more money. Então, se eles tivessem mais dinheiro, eles comprariam uma casa maior. He would go sailing if he could swim. Ou seja, ele velejaria, não, meu Deus, velejaria, isso, ou ele iria por aí, go sailing, se ele pudesse nadar. What would people do if they couldn't watch TV? Ou seja, o que as pessoas fariam se elas não pudessem assistir TV. If you saw the horror film, you'd be really scared. Ou seja, você teria muito medo se você visse aquele filme. I'd go for a walk, of course, if it wasn't raining. Se não estivesse chovendo, eu iria fazer uma caminhada. Ok? E a parte B, vocês precisam... Não, vamos fazer a parte C. A parte B é até que ok, porque vocês só colocam em ordem, mas a parte C é o que vocês vão praticar mais. Aqui vocês precisam entender se é o verbo no passado ou se é o verbo com o would e o verbo no infinitivo, tá? Aliás, se é o would com o verbo no infinitivo. Então, pausem o vídeo, completem aí pensando na second conditional. Ou vocês vão usar o exemplo de passado, ou vocês vão usar o exemplo de would e o infinitivo do verbo. Go! Pausem aí e façam esse exercise, please. Muito bem. If my sister saw a mouse in the kitchen, she would scream. We wouldn't have a dog if we didn't have a garden. If my brother wasn't allergic to animals, he would get a cat. If I lived in the country, I would learn to ride a horse. What would you do if a dangerous dog attacked you? Então, esses são
Essas são as respostas para esse exercício. Guys, espero que vocês tenham sido ajudados aí nessa revisão, que dê certo essa revisão para vocês. Qualquer dúvida, é só vocês falarem comigo, por favor. E não esqueçam de me mandar as fotos, ok? Bye!